Você já olhou para uma montanha em sua vida e sentiu que ela nunca se moveria? Um obstáculo tão imenso que parece zombar dos seus sonhos, um peso que rouba sua respiração, um desafio que sussurra que você nunca será maior que ele? Talvez seja uma batalha interna, a dúvida que corrói, a culpa que te prende, ou a fadiga que te faz querer desistir. Talvez seja externa, uma porta fechada, uma perda que ainda sangra, ou um futuro que parece inalcançável. Mas ouça esta verdade, gravada no coração da eternidade. A fé que Deus plantou em você é mais poderosa que qualquer montanha. Jesus disse: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: move-te daqui para lá, e ele se moverá." Mateus 17:20. Esta não é uma promessa vaga. É um incêndio que consome o impossível. Hoje, você não está aqui para admirar montanhas. Você está aqui para incendiá-las com a fé que Deus te deu. Pegue sua tocha. O fogo já está em suas mãos. Imagine-se no sopé dessa montanha. O vento é frio. O caminho é íngreme. E as vozes ao seu redor dizem que você deveria desistir, voltar para o conforto do vale, aceitar que algumas coisas nunca mudam. Mas o vale não é seu lugar. Você não foi criado para viver na sombra de gigantes. Pense em Caleb, aos 85 anos, olhando para as colinas de Canaã. Ele não viu montanhas intransponíveis. Ele viu a promessa de Deus. "Dá-me este monte." Josué 14:12. Ele declarou. Sua fé não era cega. Era um fogo que queimava mais forte que a idade, a lógica ou o medo. Sua montanha não é seu fim, é seu campo de batalha. O que você está enfrentando agora? Nomeie essa montanha, e então acenda a chama da fé que diz: "Com Deus eu a conquistarei." Crença é a faísca que inicia o incêndio. Não é um sentimento frágil que depende do clima ou das circunstâncias. É uma escolha que desafia a gravidade do desespero. Quando os discípulos viram a tempestade no mar da Galileia, eles gritaram de medo, mas Jesus, dormindo no barco, se levantou e disse ao mar: "Aquieta-te." Marcos 4:39. A crença não é esperar que a tempestade pare, é confiar que Deus está com você no meio dela. Sua montanha pode parecer sólida, eterna, mas ela é feita de poeira diante do Deus que criou os céus. A crença é dizer: "Eu não vejo o caminho, mas vejo aquele que o abriu." Qual é a faísca que você precisa reacender hoje? Escolha crer, mesmo quando seus olhos veem apenas pedra. Mas o medo é o vento que tenta apagar sua chama. Ele sussurra que sua fé é pequena demais, que sua montanha é grande demais, que Deus está muito distante. O medo é um ladrão, mas não é seu mestre. Quando Gideão foi chamado para liderar Israel contra os midianitas, ele era o menor de sua casa, escondido, com medo, mas Deus disse: "Vai nessa tua força, pois eu sou contigo." Juízes 6:14. Gideão não tinha um exército poderoso. Ele tinha uma tocha, um jarro e uma fé que Deus transformou em vitória. O medo quer que você veja a montanha. Deus quer que você veja o fogo que Ele colocou em você. Qual é o medo que está soprando contra a sua fé? Enfrente-o. Acenda sua tocha com a verdade. Deus não te abandonará. Clareza é o que acontece quando a fumaça do medo se dissipa. O mundo é barulhento, opiniões, dúvidas, distrações, mas a fé te alinha com a voz de Deus. Quando Elias estava no deserto, fugindo da morte, ele não encontrou Deus no terremoto ou no vento, mas em um sussurro suave. 1 Reis 19:12. A clareza não vem quando todas as perguntas são respondidas. Vem quando você silencia o caos e ouve o chamado. Sua montanha não é um mistério, é uma mensagem. Deus está te mostrando onde Ele quer agir. Feche os olhos, pergunte: "Senhor, o que queres que eu faça?" A clareza é a luz que ilumina o próximo passo, mesmo que o cume ainda esteja escondido. Que verdade Deus está sussurrando para você agora? A visão é o fogo que cresce.
a imagem do que está além da montanha. Deus não te deu fé para sobreviver. Ele te deu fé para conquistar. Quando Abraão olhou para as estrelas, Deus lhe mostrou uma nação que ainda não existia. Gênesis 15:5. Sua visão não era apenas sobre ele, era sobre um legado que mudaria o mundo. Sua montanha não é apenas um obstáculo, é o terreno onde Deus quer construir algo eterno. Visualize agora. Quem você seria sem essa montanha? Um líder? Um restaurador de esperança? Um testemunho vivo do poder de Deus? A fé te dá olhos para ver o que ainda não é, mas será. Segure essa visão. Ela é o combustível do seu fogo. Propósito é a chama que nunca se apaga. Você não está aqui por acidente. Sua montanha não é um castigo. É uma fornalha para refinar seu chamado. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Jesus prometeu. Seu propósito não é apenas escalar a montanha, mas se tornar alguém que inspira outros a escalarem as suas. Pense em José, traído, escravizado, preso. Sua fé o levou de um poço a um palácio, porque ele sabia que Deus tinha um propósito maior. Gênesis 50:20. Qual é o propósito que pulsa em seu coração? Não é apenas sobre você, é sobre o impacto que Deus quer fazer através de você. Acenda essa chama agora. Disciplina é o oxigênio que mantém o fogo vivo. A fé sem ação é apenas um desejo. A disciplina transforma desejo em realidade. Quando Neemias viu os muros de Jerusalém em ruínas, ele não apenas orou, ele planejou, trabalhou e perseverou, mesmo com inimigos zombando. Neemias 4:3-6. Disciplina é escolher orar quando você quer desistir. É agir quando você prefere esperar. É dizer não às distrações que apagam sua chama. Sua montanha exige mais do que sentimentos, exige consistência. Qual é o hábito que você precisa forjar? 1 hora de oração diária? Um passo em direção ao seu chamado? Comece hoje. Cada escolha disciplinada é uma faísca que incendeia sua montanha. Ação é o momento em que o fogo toca a pedra. Deus não move montanhas para você ficar parado. Ele te chama para escalar, para lutar, para conquistar. Quando Josué enfrentou Jericó, Deus não derrubou os muros imediatamente. Ele disse: marchem ao redor da cidade. Josué 6:3. A ação de Josué, guiada pela fé, fez os muros caírem. Sua montanha está esperando seu movimento. Talvez seja falar com alguém, começar um projeto, ou simplesmente se recusar a desistir. A ação não é perfeição, é obediência em movimento. O que Deus está te pedindo para fazer hoje? Não espere que a montanha se mova sozinha. Dê o primeiro passo. Gratidão é o vento que espalha o fogo. Mesmo diante da montanha, você tem motivos para louvar. Quando Davi enfrentou seus inimigos, ele cantou: graças te dou, Senhor, porque me livraste. Salmos 18:49. Gratidão não é negar a montanha, é reconhecer que Deus é maior que ela. Agradeça agora pela força que Ele te dá, pela promessa que Ele cumpre, pela vitória que está por vir. Sua gratidão é uma faísca que transforma desespero em esperança. Pelo que você pode louvar Deus hoje, mesmo com a montanha à sua frente. Adaptabilidade é a habilidade de dançar com o vento, não contra ele. Sua montanha pode não cair como você espera, mas Deus sempre tem um caminho. Quando Paulo planejava viajar, portas se fecharam, mas ele se adaptou, guiado pelo Espírito, e levou o Evangelho a lugares que nunca imaginou. Atos 16:6-10. Adaptabilidade é confiar que Deus redireciona seus passos para algo maior. Sua montanha pode exigir uma nova estratégia, uma nova perspectiva, um novo coração. Como você pode se ajustar hoje? Não lute contra o plano de Deus. Dance com Ele. Resiliência é o fogo que não se apaga, mesmo na tempestade. Montanhas testam sua força, mas Deus a multiplica. Quando Jesus enfrentou a cruz, ele caiu, mas se levantou. Por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Hebreus 12:2.
Sua resiliência não vem de você. Vem do Deus que te sustenta. Cada vez que você se levanta, após uma queda, uma dúvida, uma perda, você prova que sua fé é mais forte que a montanha. Levante-se agora. Sua história não termina aqui. Aprendizado é o tesouro que você carrega da escalada. Cada montanha é uma escola. Quando Pedro caminhou sobre as águas e começou a afundar, ele aprendeu que a fé o sustenta, mesmo quando ele vacila. Mateus 14, 30, 31. Sua montanha está te ensinando sobre confiança, sobre coragem, sobre Deus. O que você está aprendendo agora? Não despreze a lição. Ela é o fogo que te prepara para a próxima vitória. Você está diante da sua montanha, mas não está sozinho. A fé que Deus te deu é uma chama que incendeia o impossível. Eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. Jesus prometeu. Sua montanha não é seu fim, é seu testemunho. Acredite como Caleb, haja como Josué, louve como Davi, persista como Paulo. Pegue sua tocha, acenda o fogo. Sua fé não apenas move montanhas, ela as reduz a cinzas. Hoje é o dia. Incendeie sua montanha. Deus está contigo.